Olá, eu sou Suzana Starling e hoje eu trago para vocês um clássico da literatura portuguesa, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Este livro estava dentro daqueles 12 que eu selecionei para este ano, então chegou a vez dele, foi uma leitura especialíssima. Eça de Queiroz nasceu em 1845 e faleceu em 1890. O autor português, o pai era brasileiro e a mãe uma portuguesa. Mas os pais só vieram a casar quando ele já tinha 4 anos de idade. Então, ele teve a infância, a juventude afastada da família. Foram os avós maternos que cuidaram dele. Em Lisboa, ele exerceu advocacia, jornalismo. Mais tarde, ele ingressou na carreira diplomática, sendo então nomeado cônsul. O Primo Basílio é uma das obras-primas de Eça de Queiroz. Ele está dividindo o mesmo espaço no pódio que Os Maias e O Crime do Padre Amaro. Aliás, O Crime do Padre Amaro é o romance que despontou no realismo português. Ele é uma obra de transição ali entre o romantismo e a literatura realista de Portugal. Eça de Queiroz, lá no século XIX, ele foi assim o único escritor português que ganhou destaque fora do seu país. E por ser um clássico, a gente sempre sabe já da história. Mas quando você vai folheando esses livros e você vai descobrindo página por página o que o autor reserva ali para você, é sempre uma surpresa grata. Aqui a gente vai ter o romance de Luísa e Jorge. É um casal jovem ainda, eles têm aproximadamente 4 anos de casados, não têm filhos. E Luísa é aquela senhora de casa, né, que simplesmente cuida ali dos afazeres. Na verdade, ela cuida da criadagem da casa, né? Ela dá as ordens de como deseja que tudo seja feito. Eles têm dinheiro, então ela tem uma vida bastante confortável e passa os seus dias assim com a música, com a literatura. Ela gosta muito de literatura, principalmente os romances franceses, que fazem muito sucesso naquele momento. Que são, na verdade, o grande destaque na Europa, né? Então, ela acaba se envolvendo bastante com essas histórias. Nesse quesito, lembram um pouquinho Madame Bovary, que também tem essa coisa, né? Ela é um pouco movida pelos romances que lê, mas sem absolutamente fazer a comparação das obras em si. Bom, então, aqui o Jorge é um engenheiro que tem seu trabalho, mas neste momento ele precisa se afastar ali da cidade a trabalho. Ele precisa passar aí uma temporada de 1 mês aproximadamente fora. Enquanto ele prepara ali sua viagem, então ele pede para o grande amigo deles, o senhor Sebastião, que dê um amparo à Luísa, né? Que fique de olho nela, assim, porque ele fica preocupado de deixá-la sozinha, somente com os criados. E ele sabe que ela é uma moça assim, bastante ingênua, né? Ele tem essa preocupação, ela não tem família, então quem ela tem são os amigos, exatamente, né? Então ele segue para essa viagem e Luísa, tendo lá somente a literatura, a música, que ela toca piano também, essas coisas assim. Ela tem, na verdade, uma vida bastante fútil, né? Enfim, próxima desses amigos, ela vai passando seus primeiros dias, mas logo acontece a visita inesperada de um primo que vem de Paris, então o famoso aqui Primo Basílio. Quando mais jovens, esses dois tinham tido assim aquele namoro da moda antiga, né? De troca de olhares e promessas de casamento. Eles iriam se casar, mas aconteceu algo com a família do Primo Basílio. Eles perderam a fortuna que tinha e então, por conta disso, Basílio teve que vir para o Brasil, tentar assim, reconstruir a vida e realmente ele conseguiu, fez fortuna aqui no Brasil. Então, nesse momento da vida, ele já está morando em Paris. É aquele homem boa vida, né? Que viaja muito, conhece muitos lugares, é um homem sedutor, de boa conversa. E ele aparece ali em Portugal e vai visitar essa prima.
Mesmo Luísa sem ter o marido em casa, ela recebe muito bem esse primo e começa então a se desenvolver assim grandes diálogos entre eles. No dia seguinte ele volta a visitá-la e isso vai se sucedendo dia após dia. E quando se percebe já tem assim aquele clima, né, entre eles. O Basílio, por ser esse homem sedutor, ele acaba jogando um charme para cima dessa prima e ela se deixa levar por aquele clima, né? Volta as lembranças do passado, onde ela um dia já achou que iria casar com esse primo. Esse título, Primo Basílio, já é bastante sugestivo, né? Então, claro que vai se tratar de alguém muito importante aqui nesse núcleo romanesco. Os dois acabam, então, se aproximando de um modo mais íntimo e, por fim, a Luísa acaba arriscando, né, essa vida tranquila que ela tinha com o marido, Jorge. O Jorge, ele era, assim, um excelente marido para ela, né? Um homem tranquilo, mas ele tinha um rigor, assim, nessa questão de comportamento, né? Ele jamais iria aceitar uma traição, por exemplo. E o que vai acontecer aqui é exatamente o desenrolar dessa história. A gente vai vendo como as coisas vão se complicando. Entre os vizinhos, que todo mundo começa a perceber uma movimentação estranha na casa de Luísa, começa a perceber as saídas dela fora de hora. Até mesmo os amigos mais íntimos ali de Jorge e de Luísa acabam enxergando, mas sem querer enxergar, que tem alguma coisa errada acontecendo, mas eles próprios não se permitem pensar isso, porque Luísa é uma mulher de excelente caráter, um comportamento irrepreensível, então não se está esperando que ela faça nada de errado, mas, enfim, acontecem coisas aqui que depois ela vai ter que lidar com essas consequências, né? A grande sacada dessa história é uma personagem de nome Juliana, que é a empregada da casa. E ela vai descobrir esse romance, né, da patroa Luísa. A gente percebe nessa personagem Juliana a complexidade psicológica que essa de Queiroz cria. É muito interessante você ir reparando a construção de Juliana, né? Que é uma pessoa aparentemente sem importância na história e ela começa a crescer, ela vai se avolumando, né, na história, vai se mostrando uma pessoa cheia de lados, né, cheia de partes assim que se manifestam a cada momento de uma forma. Você vai vendo como ela foi criada, os desejos que ela tinha, né, da vida, suas frustrações, seus desejos enfim, de recuperar uma posição na vida. E, enfim, diante da traição da patroa, ela acaba vendo a oportunidade de uma grande virada na sua vida. Então, se já se espera, né, que essa história vai acontecer o que de fato o que de fato acontece, a surpresa é como as coisas vão se desenvolvendo e a trilha que vai seguindo Juliana, sabe? Como ela vai armando sua teia e como ela vai pressionando essa patroa, como essa de Queiroz trabalha as relações humanas, essa baixeza de caráter, né, que podem chegar a alguns seres humanos. É um romance riquíssimo, cheio de contornos assim inesperados, alguns já previsíveis, mas o final completamente inesperado surpreendeu bastante. Tem 400 e poucas páginas esse livro, mas você não percebe ele se passar, sabe? É uma história que te leva assim. Quando você percebe, ela já está encerrando e vai deixando saudade. Então é isso, fica aqui meu convite para que você conheça esta obra de Eça de Queiroz. Se ainda não fez essa leitura, vale a pena, uma história encantadora. Obrigada por sua presença aqui no canal. Eu peço que deixe seu joinha, que compartilhe, que você se inscreva no canal. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!